Cris, Canva ou Photoshop? Posso falar depende? Não vale Não depende. tem essa alternativa? Não vale depende. Se eu fosse um social media, Canva. Se eu fosse um manipulador de imagens, Photoshop. É isso aí, meus amigos. Estamos falando daqui dos estúdios da Orgânica Cast para mais um episódio que a gente vai falar aqui sobre marketing, vai falar sobre neuromarketing, vai falar sobre design. Mas com quem que a gente vai falar isso? Quem tem a capacidade de falar tudo isso de maneira eloquente? Só um especialista nessa área. Por isso, com vocês, Cris! Olá, pessoal. Sou o Cris. Primeiramente, cara, agradeço o convite por estar aqui. Muito bacana a iniciativa de vocês aqui. Espero sempre poder contribuir e estar presente no sucesso de vocês aí. Sucesso é nosso, Cris. Claro. O Cris, para quem não sabe, o Cris é professor aqui da Orgânica já desde o ano passado, ano retrasado, não sei, faz tempo já. Eu sou ruim né, com Cris? datas, viu? Hã? Sou bem ruim com datas. Faz tempo. O Cris tá nessa jornada com a gente faz tempo. O Cris, inclusive, eu conheci o Cris porque foi através do Rafael Lira, né? Um outro professor nosso de tráfego pago que apresentou o Cris, e o Cris entrou atendendo uma demanda que tinha dentro do curso de tráfego pago das pessoas que não tinham muito conhecimento ou precisavam melhorar um pouco a criação do post, porque a pessoa sabia fazer o tráfego, mas aí não sabia criar o post. Aí o Cris apareceu nisso. Então o Cris, a princípio, ele começou fazendo um cross-selling dentro do curso de tráfego pago. E depois ele expandiu e ele tem o curso próprio dele e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre a especialidade do Cris, a experiência do Cris. O Cris já passou pelo Magazine Luiza. Você que já comprou no Magazine Luiza, muito provavelmente você já clicou num post do Cris e a culpa é dele. Se você caiu e clicou lá e comprou um produto que depois se arrependeu, pode cobrar ele que ele está ressarcindo todo mundo. Cris, para começar nosso bate-papo aqui, uma pergunta que eu tenho, faz tempo que eu queria te perguntar isso, Cris, faz tempo que eu tenho essa dúvida e às vezes eu ficava pensando, será que eu tenho liberdade suficiente para perguntar isso para o Cris, será que eu posso perguntar? Mas hoje eu vou perguntar, aproveitar que vocês estão aqui, todo mundo de testemunho, eu vou perguntar. Cris, Canva ou Photoshop? Posso falar depende? Não vale Não depende. tem essa alternativa? Não vale depende. Se eu fosse um social media, Canva. Se eu fosse um manipulador de imagens, Photoshop. Não, traduza isso para a linguagem. Se eu fosse um gestor de redes sociais e precisasse criar algumas imagens para pôr no meu Instagram, ou de repente para trabalhar para alguma empresa mesmo, uma academia, uma hamburgueria, eu iria no Canva. Por quê? Além dele ser gratuito, ele é muito fácil de você conseguir lidar com ele, usar as ferramentas dele. Ele é mais intuitivo. Intuitivo, e você pode acessar ele de qualquer lugar. Então, de repente, tu até tá na casa de uma outra pessoa, você precisa fazer um post, uma alteração, você loga no teu e-mail, que está todos os seus projetos lá. Você faz a atualização e consegue enviar para o teu cliente. Se eu sou um manipulador de imagem, seria um cara que faz uma pós-produção de alguma fotografia ou de algum, por exemplo, comercial aí da Volkswagen, eles têm o carro em modelo 3D. Eles precisam de um cara para fazer a pós-produção dessa imagem, colocar textura, colocar todos os elementos da foto, um fundo, o chão do carro. Eu iria no Photoshop. Entendi. Ele é um pouco mais difícil de entender, mas ele te dá uma infinita, mais possibilidade de você manipular uma imagem do que o Canva. Então, acho que eu dividiria dessa forma. Pós-produção Photoshop, redes sociais, Canva. Legal. Cara, isso daí é muito, muito doido, né? Porque assim, o Cris é mais novo que eu. Mas na época que eu me formei em publicidade, a pergunta que eu faria seria seria Corel ou Photoshop? Por que eu tô falando isso, cara? Porque o Canva revolucionou, né, cara? Sim. É um negócio assim, o Canva ele conseguiu colocar o design para qualquer um. Para qualquer pessoa. Qualquer um, cara. O cara não precisa ter nada, ele precisa ter boa vontade, né? Ele precisa querer saber fazer. Exato. Se ele tem boa vontade, cara, ele faz, porque é uma ferramenta intuitiva, é fácil, é leve, já vem muitas ideias prontas, às vezes você só adapta ali e o negócio funciona, né?
E realmente, porque assim, as outras ferramentas que a gente tinha até então, antes do Canva, era realmente para profissionais mesmo, né? Não era qualquer um que conseguia colocar a mão ali e fazer um trabalho que seja, no mínimo, razoável, né? Exato. Dentro do Canva tu tem modelos, né, que tu pode fazer ali, pegar os modelos prontos. Não indico tanto a utilizar esses modelos, porque senão você fica preso, você não entende o porquê que ele foi criado daquela forma. Então, para os alunos eu não indico usar o modelo pronto, mas sim entender o porquê ele foi criado daquela forma para você fazer para outros nichos. Mas, realmente, eu comecei a mexer com Photoshop, eu acho que faz uns 12 ou 13 anos atrás. Eu vi meu pai usando a ferramenta Carimbo. Então eu achei aquilo excepcional. Falei, apagava o fundo ali, né? O carimbo? O carimbo ele clona, né? Então, verdade. Meu pai ele fazia remasterização de vinil. Pegava o vinil e passava para CD. Então ele pegava a capa do vinil, escaneava, não cabia tudo no scanner, ele fazia em 2 vezes. E juntava, só que o vinil ele sempre teve aquelas rebarbas, né? Machucadinho nas laterais e tudo mais. E aí eu vi ele usando carimbo, ele pegava de um canto e colocava no outro. Eu falei, cara, isso é magia, sabe? O que está acontecendo? Aí foi bem difícil entrar no Photoshop, porque no começo não tinha muita informação, né? A internet não estava como é hoje, então foi bem difícil. Se tivesse o Canva naquela época, qualquer pessoa só lê que ela consegue fazer. Não, e hoje em dia, falando nisso, né? Falando sobre como a tecnologia melhorou e ajudou a vida das pessoas, cara, eu lembro para recortar foto. Cara, era muito difícil, cara. Você tinha que fazer na ferramenta laço, não era? Tinha o laço poligonal. Você ficava ali na mão, no Corel era pontos, você ia marcando ponto, depois você recortava. Cara, para você recortar uma foto, você gastava 1 hora, né? 2 horas pra você recortar uma foto. Hoje, você online, né? Tem site que você vai lá, você joga a imagem online. Ele identifica, né? Ele, por contraste, ele sabe o que é o fundo, o que é o primeiro plano. Ele tira o fundo e fala, toma, baixa aí para você se divertir. E pronto. Cara, segundos. A tecnologia trouxe muita coisa boa pra gente, né? Ô Cris, falando em tecnologia, então você trabalhou numa das maiores plataformas de venda online do Brasil, né? Sim. E você trabalhava especificamente com venda online, né? Dentro da Magazine Luiza. Isso. Conta um pouquinho da sua experiência aí, como é que foi? Eu entrei no Magalu, na verdade eu era terceirizado, fiquei um ano como terceirizado, eu era da equipe de imagem. Então, todas as imagens de catálogo era a nossa equipe que produzia. Aí depois de um ano, fui efetivado pelo Magalu mesmo e comecei a mudar as áreas lá dentro. Fui para a parte de que a gente chama de seed, que é identificar o produto que está entrando, já fui para o saque, etc. Mas anos depois eu voltei como analista para o time de imagem. Então, tinha muito disso que você falou, porque eu tinha muita ligação com o time de UX, User Experience. Então, a gente trocava muito, por exemplo, o botão de baixar um manual. Antigamente, a gente tinha um botãozinho embaixo da ficha técnica que a pessoa poderia clicar para baixar o manual. Então, a gente fazia teste. Como que tem que ser esse botão para que fique mais intuitivo? Que lado que a gente vai pôr? A gente põe do lado esquerdo, a gente põe do lado direito, a gente vai mudar a cor dele, a gente deixa na identidade visual puxado para o azul, a gente vai deixar no verde, que é uma cor mais contrastada. Então, tinha muito essa ligação de imagem dentro do Magalu, com o time de UX. Eu achava muito legal e, às vezes, até dá uma saudade de mexer com esse tipo de tecnologia, sabe? Com essas experiências, com essas ideias. Poxa, é muito legal, cara. Quando a gente vê assim um site, uma plataforma dessa, a gente não imagina quantos profissionais, né, quantos especialistas e quantas horas dedicadas para o negócio de pesquisas, de testes de e-mail marketing também já fiz com o pessoal, reformulando o e-mail que envia para o usuário. Cara, a gente faz muita ciência dentro do marketing, né, cara? Às vezes a gente acha que é muito comum hoje, né? Assim, porque graças à tecnologia, graças ao Canva, essas ferramentas, hoje qualquer um pode dizer que faz marketing, que é um designer também. Então qualquer um pode se auto-intitular, né? Eu faço marketing, eu trabalho com isso, mas cara, é uma ciência, né? É uma ciência, muito estudo, muita dedicação. É como se fosse um iceberg, né? Tu tá vendo ali o topo dele. Exato. Cara. Embaixo tu não viu quanta pesquisa teve, Exato. quanto teste a gente teve. Exato. Horas trabalhadas.
Essa é uma ótima comparação. Eu sempre faço essa analogia mesmo do iceberg. Quando o cliente vê a propaganda pronta, ele está vendo só a pontinha ali. Mas para construir aquilo, cara, é muita coisa para construir aquilo. E aí, Cris, aproveitando esse gancho aí de site, né? O Cris, ele, por essa experiência nele, né, de trabalhar com site, ele teve uma agência, Sim. Cria sites, né? Sim. Inclusive, o site da Orgânica hoje que está no ar foi o Cris que criou. Cara, um site muito bacana, muito legal, bonito mesmo. Se você quiser conhecer o trabalho do Cris aí, vai lá, www.organicacursos.com.br. Foi o Cris que fez o site, inclusive as fotos do site. Eu gosto muito do jeito que o Cris vê as coisas, que ele vê as coisas de maneira simples, sabe? Ele vê com o olhar do cliente. E eu gosto muito disso. E aí, pegando esse gancho de site, Cris, o que você acha que... Primeiro, você acha que hoje é preciso ter site ou não? Um empresário, dono de um negócio, um pequeno negócio, ele precisa ter um site ou não? Com toda certeza. Se tu não tem um site, praticamente tu não está no digital. Porque existem redes sociais, claro, que muitos usuários pesquisam primeiro na rede social, mas ainda tem muita gente que usa os buscadores. Eu, principalmente, preciso ir a algum lugar, eu quero ver o endereço. Eu entro no Google, coloco o nome, ele já vai dar lá o como chegar e tal, eu clico, ele abre o meu Google Maps e eu vou até o local. É necessário, principalmente por SEO, se você for procurar o serviço. Porque você sabe que tem muita gente que fala que hoje o site está ultrapassado, obsoleto, você não precisa de mais site, você tem na rede social. Só que quem fala isso se esquece também que é o seguinte, cara. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão procurando, estão pesquisando pela voz, né? Então, a busca por voz, ela cada vez vai crescer mais, né? Então, hoje você tem aí como é que chama? Os assistentes, né? Por voz, mas até o nosso próprio celular, né? E quando você faz um comando de voz, ele vai buscar onde? Ele vai buscar no Google. Exato. Né? Então você fala, eu quero encontrar a padaria tal. Ele não vai abrir o seu Instagram para te mostrar onde é. Ele vai buscar no Google. Então, se você não estiver no Google, se você não estiver bem posicionado no Google, se não estiver num site, o Google não vai te achar. Aí você pode acabar perdendo a oportunidade aí de ser encontrado por esse tipo de buscador, né? Entrando nesse gancho de site que o pessoal fala que está obsoleto, talvez o tipo de site hoje em dia seja diferente. Né? Antigamente você via muito site com vários links de menu lateral, menu na parte de cima, lá embaixo aquele rodapé imenso. Hoje realmente mudou. Você pode ver que a maioria das páginas elas são basicamente aquelas one pages, onde tu clica no menu ele desce na própria página e aí você tem lá as informações que você precisa. Talvez o modo de criação ele tenha mudado. Isso muito pelo uso no celular. No celular. Fica muito mais fácil, fica muito mais rápido, você não precisa clicar e ele recarregar um novo cache para uma nova página. Você entrou, já está tudo carregado. Pronto, você clica no menu e ele desce. E depois a gente vai entrar em neurociência e a gente vai entender o porquê que agora a gente precisa simplificar tudo. Legal. Eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Quando eu mudei para Ribeirão Preto, fui trabalhar numa agência de publicidade que atendia a conta digital de um shopping da cidade. Eu não vou falar o nome aqui, mas é um shopping. A cidade tem 4 shoppings, né? Então imaginem qual seja, não vou falar qual. Na época tinha 3, na época o Iguatemi não tinha, então já descarta. Já descartou o Iguatemi. Isso acho que era 2011 ou 2012. Eu era o atendimento dessa conta. E eu lembro que a gente marcou uma reunião com o gerente de marketing desse shopping para vender um projeto. Olha que maluquice isso falar. Vender um projeto de site responsivo. Para quem não sabe o que é isso, é o site que se adapta ao celular. Por quê? Naquela época, esse shopping só tinha... O site dele só ficava bom se você abrisse no computador, no notebook. Se você abrisse no celular, ele desconfigurava tudo. Então a gente ia vender um projeto para montar um site que fosse responsivo, ou seja, que colocasse no celular. Hoje a gente pensar isso faz 10 anos, 12 anos atrás disso, não faz muito tempo.
pensar hoje que o cara e assim, acredite, a gente não foi aceito o projeto. Não, naquela ocasião. É óbvio que hoje o shopping tem um site muito bem construído para uso no celular, mas na época não foi. E a justificativa era que não tinha muita demanda. Doido pensar isso, né, cara? 12 anos atrás, olha só. A gente está falando de 12 anos atrás, não estamos falando de 50 anos atrás. A gente precisava provar para as pessoas que, sim, no futuro as pessoas iriam acessar pelo celular e não mais pelo notebook. O futuro chegou, tá aí, né? Hoje, quando se constrói um site, né, Cris? Eu acho que não se pensa mais em tela plana, né? Se pensa no mobile, né? Dá um foco, a gente foca os dois lados, né? Mas é crucial repassar 2, 3 vezes o site para celular, o site responsivo. Então, quando tu está criando o site lá na plataforma, tu consegue verificar como ele vai ficar no desk, no tablet e no celular. Você até pode criar olhando o desktop. Você faz ali e tudo mais, mas, cara, no celular você tem que tomar muito cuidado para você ver quebra de linha, para você ver tamanho de fonte, porque você tem que pensar também em vários quesitos. Por exemplo, a gente tem que pensar em acessibilidade. Então, será que uma pessoa que tem um grau mais alto vai conseguir ler? Isso entra um pouco de UX também. As cores, será que estão muito contrastadas? Será que aquele contraste é irritante? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, no site da Orgânica, em textos que eles possuem a letra escura, eu não coloco o preto puro, porque o preto puro ele tem um contraste muito grande em LED. Então, provavelmente deve ser lá um cinza bem forte, mas 30%. Não é o preto puro mesmo. Que legal. Tem todos esses detalhes essas manhas, tomar cuidado. Esses macetes. Isso tem a ver com neuromarketing também ou não, Cris? Se você pensar que o contraste ele pode dificultar a tua leitura, ele pode irritar a tua visão, também, né? Porque a gente está... Eu acho assim, quando a gente fala de neuromarketing, eu acho que é uma matéria que deveria estar dentro de qualquer tipo de graduação que você tende a fazer algo para uma outra pessoa. Porque, gente, você vai fazer uma publicidade, você faz a publicidade para quem? Para uma pessoa. Essa pessoa tem o quê? Tem um cérebro. Ela tem um sistema ali. Então, você precisa entender o que acontece no cérebro dessa pessoa para você conseguir criar projetos que fiquem mais fáceis daquele cérebro entender, que gaste menos energia, que vai fazer com que esse cara fique prestando atenção naquilo que você quer, sabe? Então, neuromarketing hoje em dia, assim, eu acho que vai ser uma das matérias mais estudadas. Já está sendo, né, no Brasil, mas eu acho que a escala vai ser alta agora. Para quem não sabe, o Cris é especialista em neuromarketing. Esse é um assunto também que me interessa demais. Eu acho muito bacana isso, que é entender, sair do óbvio, né, Cris? É entender o que o inconsciente fala. Porque assim, eu acho que o Cris vai poder até falar melhor que eu sobre isso. Mas existem estudos que comprovam que mais de 80% das nossas decisões elas não são racionais, né? Elas são emocionais. Então eu costumo dizer o seguinte, que eu tomo uma decisão emocional, mas eu justifico essa decisão racionalmente. Eu nunca vou justificar, nunca vou abrir para alguém, eu tomei essa decisão por inveja, por ciúmes, por ganância. Aqui eu estou falando só coisas ruins, né? Mas claro. É claro que tem emoções boas, né? Por alegria, por compaixão e tal. Mas as nossas decisões, elas são movidas pelas nossas emoções mesmo, né? E depois eu explico ela racionalmente. Não, eu comprei esse carro, na verdade, porque ele tem um porta-mala grande. Nada, cara. Você não comprou por isso. Você comprou por outras questões que te emocionaram ali, fizeram você decidir por aquele carro. Mas aí quando a emoção abaixa, você vem racionalmente explicando os motivos daquela compra, né? E estudar o neuromarketing tem muito a ver com isso, né? Tem quais são os gatilhos que levam as pessoas a tomarem certas ações, né? Fala um pouquinho sobre isso, Cris. Claro, eu acho que você já falou exatamente assim o que o neuromarketing busca, né? O neuromarketing é a mistura entre neurociência e o marketing, né? Então, a gente tenta, obviamente, entender o que faz você gostar de um produto, o que faz você não gostar, o que te fez comprar, o que te não fez comprar. Por que existem pessoas que são, por exemplo, apaixonadas por Apple e tem gente que é apaixonado por Android? O objetivo do neuromarketing é exatamente esse. Aí você falou que
as decisões de compra elas realmente são emocionais, né? Então, existe uma teoria do cérebro trino, né, que a gente divide o nosso sistema em três. Então, a gente tem o reptiliano, que é o cérebro mais antigo, que ele cuida mais da parte de sobrevivência. Então, é o cara que vai ver a tua respiração, é o cara que vai ver se você vai entrar numa briga ou não. Acima dele, a gente tem o límbico, que é o mamífero, né, que realmente é o cara que toma aí conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E, por fim, a camada maior, né, a camada de cima, é o neocórtex, né, que é a nova camada, que é realmente o racional. Então, eu falo até para os alunos, né, eu sou viciado em Adidas. Então, eu vejo um tênis da Adidas e eu já quero comprar. Mas não faz realmente sentido eu comprar aquele tênis, porque, por exemplo, eu acho que eu tenho uns 12 ou 13 pares de Adidas. Então, que isso? Eu vejo... É a centopeia do... Adidas me patrocina. É lá, Adidas. Marca Adidas tá perdendo um garoto propaganda bom aqui. Troca por permuta também, Cris? Se for Adidas, troca. Por exemplo, quando eu vou em loja, eu evito tocar no tênis. Eu tenho um, que é a marca, acho que chama Dragon, da Adidas também, que ele é de camurça. Só que ele é preto. O tênis preto eu acho que eu tenho uns 3 ou 4. Então, só porque eu toquei no tênis, eu sentia aquela camurça, né? Eu falei, cara... Eu preciso disso. Eu peguei e comprei. E aí o que aconteceu? Cara, eu não realmente fiz uma compra racional. Cara, eu vou comprar um tênis só porque ele é de outro tecido, sendo que eu tenho mais 3 ou 4. Só que aí vem o cérebro racional e dá a desculpa da compra. Você vai chegar em casa com um tênis, né? Aí se a patroa tá lá, o que acontece? Então eu já falo, não, eu comprei porque é um tecido diferente, é para ocasião X. Mas não é, cara. Quem comprou foi o teu emocional. É isso que a neurociência tenta entender. Porque eu não sei quando teve o boom de UX, há uns 4 ou 5 anos atrás. A gente teve esse boom de Fala um pouquinho o que é esse UX. Using Experience é identificar o que faz o usuário ter mais facilidade em usar um sistema, um projeto, um aplicativo. Em termos de usabilidade, né? Using Experience é a experiência de usuário. Como que eu posso fazer um site para você e colocar um call to action? Onde fica melhor colocar esse botão? O menu. As pessoas usam mais o celular na mão esquerda ou na mão direita? Que lado fica mais fácil eu clicar? Então, isso vem, né, mais voltado para a parte de User Experience. Só que, como você mesmo falou, cara, se eu não tenho consciência da compra que eu fiz, dos motivos, como que eu vou falar para a pessoa o porquê que eu comprei? Né? A gente recebe 11 milhões de bits de informação por segundo. Então, a gente está aqui por segundo, a gente está recebendo 11 milhões de bits. Vamos esquecer o que é o bits e pensar no número. Só que são inconscientes esses sensores que a gente está recebendo. Dos 11 milhões, a gente só tem consciência de 40, cara. Então, como que eu, em sã consciência, vou te falar o porquê que eu comprei realmente um tênis da Adidas? Não faz sentido. Então, a neurociência vem para entender o que acontece dentro do cérebro para tentar explicar, cara, ele comprou por conta disso, disso, ativou, de repente, o núcleo accumbens, que é o responsável por recompensa, não ativou ali o córtex pré-frontal do cara, é identificar o porquê que ele realmente compra, porque a gente não consegue realmente falar os motivos. Puta, legal. Esse assunto é muito legal, né, cara? Tem um caso para contar na época de faculdade. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, provavelmente já ouviu falar desse caso. Que uma agência foi contratada para desenvolver uma embalagem de sabonete. E aí os caras desenvolveram uma embalagem ali toda bonita, pensaram muito no design, no material, né, que realmente conseguisse se destacar na prateleira do supermercado, conseguisse chamar a atenção, que conseguisse valorizar o produto ali. E aí os caras começaram a perceber que a partir dessa embalagem nova, as vendas começaram a cair desse produto. E aí não fazia sentido. Pô, se eu investi em embalagem, se eu melhorei o meu visual, por que o meu produto está caindo? E eles colocaram, então, o que a gente chama de cliente oculto, né? Colocaram algumas pessoas, alguns pesquisadores dentro do ponto de venda, então dentro do supermercado, para identificar o momento da compra. Se naquele momento, se o problema estava naquele momento da compra, se estava em relação a preço, se o produto ali tinha mudado de categoria, né, e as pessoas estavam evitando ele. Bom, o que eles perceberam, cara? Que as pessoas compram sabonete pelo cheiro.
Então a pessoa pegava o sabonete, achava bonito, porque a embalagem fazia a função dela, que era chamar a atenção. Então realmente ela estava cumprindo essa função. A pessoa pegava a embalagem, cheirava e devolvia para a prateleira. Qual era o erro aí? A embalagem não deixava o perfume do sabonete passar. Então a pessoa falava, sentia, esse perfume é fraco, e devolvia. Quer dizer, é um erro crucial de você não conseguir identificar como que o seu cliente, o seu usuário, compra o seu produto. O visual é importante, mas as pessoas compram o produto também, no caso do sabonete, pelo cheiro. E aí, se eu negligenciei isso, eu perdi venda. Resultado, tiveram que refazer as embalagens pensando nisso. Por isso também as embalagens de sabonete são tão... quase que elas se desmancham, né? Repare, você pega a embalagem de sabonete, você joga no carrinho, ela praticamente abre. Mas a ideia é essa mesmo, para que quanto mais ela tenha mais ar dentro dela, para o cheiro do sabonete sair ali e conseguir tirar esse cheiro. Faz sentido. Isso é neuromarketing, né? Exato. Tem uma parte do neuromarketing que a gente estuda o marketing sensorial, que é exatamente atacar os sensores do consumidor, atacar no bom sentido, né? Sim. Tomar cuidado com as palavras, porque geralmente tem pessoas que têm um certo preconceito em neuromarketing, porque acham que a gente vai invadir o cérebro da pessoa. Vai fazer com que a pessoa compre o que não quer, né? Virar um zumbi e sair comprando tudo. Não é isso, né? O neuromarketing tenta entender padrões. Aí, através desses padrões, a gente tenta aumentar a chance com que você compre ou faça alguma ação. Isso. Mas não virar zumbi. O que eu costumo dizer é o seguinte, assim, nenhum marqueteiro, nenhum publicitário, nenhum profissional de propaganda é capaz de convencer a você a comprar uma coisa que você não quer. Mas, uma vez que você queira comprar algo, ele faz você comprar de determinada marca e não de outra. Essa é a função do publicitário e do marqueteiro. É assim, cara, as escolhas estão aqui. Escolhe o meu ao invés de escolher o do meu concorrente. Esse é o papel do marqueteiro. Não é fazer você sair da sua casa, como você falou, igual um zumbi, vou comprar e tal. Não, isso não acontece. E as pessoas têm vontade própria, né? Mesmo se elas não sabem explicar, que é essa questão do neuromarketing, né? E aí, falando um pouquinho mais do neuromarketing, Cris, eu estava pesquisando aqui para fazer esse bate-papo contigo e eu vi que você colocou, você fez um post muito legal que diz o seguinte: qual é a cor que mais vende? E aí, se não me engano, era o vermelho, né? Por quê? Explica um pouquinho sobre isso. O que isso tem a ver com a nossa evolução, né? Como ser humano? Por que o vermelho se destaca tanto e chama tanto a nossa atenção? Cara, ele é realmente a cor do alerta, né? Então é uma cor, na gringa, muito supermercado ele utiliza, aqui até que também, né? Para escrever oferta, ele sempre põe amarelo e vermelho, promoção amarelo e vermelho. É uma cor de alerta, né? Desde quando a gente, realmente, o neuromarketing ainda mais é pegar os padrões que a gente tem e as memórias desde quando a gente nasce. Então, desde o começo a gente já entende que o vermelho a gente tem que prestar mais atenção naquilo. A gente tem aí o semáforo, né? Então, em vários locais do mundo, o vermelho é a cor mais representada. Tanto que os semáforos, o vermelho, são duas caixinhas, né? Verde, amarelo e vermelho. O vermelho ele sempre está em evidência. Então, é uma seção de alerta. Eu olho para aquilo e falo, cara, isso é urgente, isso precisa ser prestado atenção, só que a gente não percebe, é inconsciente. A gente está enviesado desde quando a gente nasceu, nessa cor, da cor vermelha. Então, quando tu vê promoção, você já sabe que é urgente aquilo ali. Você vai prestar atenção, você vai olhar no que tá ali. E aí a publicidade explora muito essas cores, justamente para chamar a atenção, né? Para se destacar, né? Exato. Eles usam realmente a psicologia das cores, né? Então, a gente sempre foi enviesado desde pequeno. Tem outras cores também, o amarelo, como eu citei, a gente usa muito verde, o azul para fazer outros tipos de trabalhos, mas tudo relacionado à psicologia das cores, que é algo também que a gente pode atrelar dentro de neurodesign, por exemplo. As cores transmitem sensações, elas têm essa capacidade, né? A gente às vezes, inconscientemente, a gente não percebe isso, mas as cores transmitem essa sensação. E essa questão que o Cris falou sobre o vermelho, veja, eu vou mais além, Cris, não é nem quando a gente nasceu, né? Na verdade, é desde que a gente se entende, desde que o mundo é mundo. Porque, veja assim, eu dou esse exemplo na sala de aula, né? Quando eu vou falar um pouquinho de branding e tal. Vamos imaginar que a gente vive aqui na época dos homens das cavernas. E aí você está andando ali na floresta, na savana, você está andando ali.
quando você olhava para uma árvore toda verde e algum ponto vermelho se destacava, quer dizer que era uma fruta que estava madura, né? Ou, então, repara, geralmente as frutas, quando elas querem sinalizar que elas estão prontas para o consumo, ou elas ficam vermelhas ou elas ficam amarelas, que são cores de destaque. E isso já dá esse gatilho no nosso cérebro, assim, humano, né? Desde que nós saímos da caverna e estamos aqui até hoje. Eu costumo dizer, Nelson, desculpa, cortando, que a gente tem um cérebro antigo no mundo moderno, sabe? Então, cara, tem muita coisa que é da época das cavernas. Sim. Que a gente não... Cara, vai demorar milhares e milhares, sei lá, de anos pra gente conseguir uma evolução ali dentro do nosso sistema. Então, cara, é um cérebro antigo dentro do mundo moderno. Então, esses insights, cara, isso daí... Muito antigo, sabe? E assim, o marketing não copiou, é como você falou, o marketing não copiou nada. Ele só pegou, ele só observou a natureza e pegou isso e usou a seu favor, né? Pô, então, se eu sei que o amarelo e o vermelho despertam o apetite appeal, né, que mexem com o meu apetite, então eu vou usar isso para quando eu for falar de comida. Se eu sei que o azul, se eu olhar para o céu azul e o céu tiver todo azul, isso me passa uma calma, uma tranquilidade, ao contrário de um céu cinzento e com nuvens carregadas, que vai me causar outra sensação. Então, assim, os cientistas, né, o pessoal que estudou isso só olhou isso e falou, cara, existe um comportamento humano e eu vou usar isso ao meu favor. Exato. Cara, você estava falando a gente estava falando de cores, né, cara? E eu me esqueci do que eu ia falar, mas tudo bem, depois quando eu voltar aqui, se eu lembrar, a gente retoma. Uma outra coisa que eu vi na sua rede social que eu achei muito legal, cara, é o seguinte, eu já assisti algumas aulas do Cris e realmente é fantástico. Isso que a gente está passando assim meio en passant, por cima, na aula dele ele aprofunda, ele te explica o porquê que é isso, psicologia das cores, psicologia das formas, né, cara? É um negócio assim muito legal. Tipologia, né? Qual fonte eu uso, é muito legal. Mas uma coisa que eu vi lá e que eu achei muito legal é assim, existe um texto para ver e existe um texto para ler, né, Cris? Isso. Explica isso, o que é isso? Cara, o que eu dou de exemplo dentro do nosso curso aqui na Orgânica, eu pego um cartaz do filme, acho que é A Bela e a Fera, se eu não me engano, né? Então, imagina um cartaz ou imagina o logo da Coca-Cola, então fica mais fácil para o pessoal entender. O logo da Coca-Cola, a fonte da Coca-Cola. A gente consegue entender que está escrito Coca-Cola usando aquela fonte, não tem problema algum. A gente lê e fala, pô, está escrito Coca-Cola. Isso é um texto para ver. Então, o que acontece? O meu cérebro vai entender aquilo, no final das contas, posteriormente como uma imagem. Sabe? Pô, é um logo, está escrito aquilo, Coca-Cola. Agora, imagina eu pegar aquela fonte, né, que era uma fonte script, e tentar escrever pequenas frases com aquela fonte. Vai ser muito difícil eu conseguir ler aquilo. É capaz de eu não ler até o final, porque vai me gastar energia, ficar pensando um pouco e prestando atenção naquilo. Então, a diferença é essa. Eu preciso ler uma informação sutil no rodapé de algum produto, no meu criativo. Eu vou usar fontes mais simples, cara, fontes diretas. Então, vou usar uma Arial, não tem problema algum. Vou usar uma Montserrat, não tem problema algum. O importante é eu entender que ali eu preciso ter leiturabilidade e na de cima eu preciso ter legibilidade. Então, por exemplo, se eu pegar aí, eu dou esse exemplo para os alunos, né? Se eu pegar o logo Coca-Cola e escrever Coca-Cola e apresentar para alguém, esse alguém não vai ler. Ele vai falar, cara, está escrito Coca-Cola. Fala, não, lê direito, está escrito Coca-Cola. Então, essa é a diferença na hora de montar um criativo, você tiver que escolher ali qual tipo de fonte você vai usar. É o primeiro caminho a se tomar. Primeiro entende isso daí. Aí depois a gente escolhe o tipo de fonte que vai utilizar. Legal demais. Inclusive o Cris, ele tem um exemplo na aula dele que eu vi, copiei e fiz um post na Orgânica porque eu achei muito legal isso. Que é a ordem que as pessoas leem, né, num determinado
numa exposição projeto, ali, numa né? arte. Então ele começa assim, ó, você vai ler isso aqui primeiro, depois você vai ler isso, você vai ler isso e tal. E é exatamente a ordem que a gente usa, né, cara? Então a disposição aonde está o texto é como naturalmente o nosso olho procura aquele texto a leitura ler, né? primeiro, exatamente. Ele pega 90%, 95% das pessoas, aquele post, né? E o que acontece? Nada mais é do que a gente utilizar algumas partes da tipografia, né? Porque a gente muda o tamanho da fonte, então a gente já entra em tipografia e muda as cores. Porém, a gente tem a hierarquia visual lá dentro também, que é estudada na parte de design também. Então, no meio, né, nesse post, a gente coloca uma fonte maior com uma cor diferente. Se eu não me engano, está em vermelho ou amarelo, que já me chama a atenção. Eu olho para aquilo. E o que acontece? A gente é acostumado e enviesado desde sempre ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu leio uma frase, automaticamente o meu cérebro vai procurar uma frase abaixo ou para o cantinho, né? Para a direita daquela frase. Então, é só colocar seguindo a ordem. Você pode até manter o mesmo tamanho de fonte, diminuir, não faz diferença, porque a hierarquia visual a gente já está enviesado. Aí, quando acaba aquilo, a gente busca mais informações. Aí a gente faz o caminho contrário. E isso já é um padrão nosso, né? Eu não saí aí entrando na mente das pessoas ou fazendo mágica. É o teu padrão. A gente lê dessa forma, então se eu fizer o criativo assim, tu vai ler como eu quero. Então eu posso colocar os call to actions nessa ordem que vai funcionar sem problema. Exato. É por isso que quando você vai assistir TV, por exemplo, o logo da emissora ela tá no canto inferior direito, porque ele não quer dispersar a sua atenção com aquele logo, mas quando ele quer dizer que é algo urgente ou que é ao vivo, ele joga lá no superior esquerdo, que é exatamente, ele quer te chamar a atenção. Então veja, só a posição da onde ele joga aquilo é uma coisa, preste atenção em mim ou me ignore, né? Só pela posição que ele está na tela. Por conta do viés de leitura mesmo, de como a gente sempre aprendeu a ler e escrever desde a infância. Exatamente. Cris, estamos chegando aqui na parte final do nosso bate-papo. Você gostou? Muito. Cara, falar de neurociência não tem como não gostar. Eu também gosto muito desse assunto, gosto muito de falar com o Cris, a gente sempre aprende. Ô Cris, fala um pouquinho do seu curso aqui na Orgânica, como é que ele é, para quem ele é, o que a pessoa vai aprender nele. Claro. Aqui na Orgânica, nós temos o curso de Canva junto com o Neurodesign, né? Como você tinha falado, cara, o Canva hoje em dia, qualquer pessoa que pega entende a plataforma, né? Ele vai ler lá, aqui eu vou colocar meu texto, aqui são os elementos, são as figuras, e a pessoa consegue montar o criativo. Mas, como está tão fácil das pessoas mexerem, como que a gente vai fazer com que essas pessoas saibam o que fazer com essa ferramenta? A mesma coisa, eu sei para que serve um bisturi, mas eu não vou catar isso e sair, né, abrindo a pele das pessoas, porque eu não sei utilizar. Então, a ideia do curso de Canva com Neurodesign aqui para a Orgânica é isso. A gente entender o Canva, como ele funciona, mas saber o que fazer com ele. Então, dentro do curso de Neurodesign, a gente vai entender sobre tipografia. Então, quais são as fontes que você vai utilizar no seu projeto? Primeiro, a gente vai entender do que é aquele projeto. Beleza. Como que você vai transmitir a ideia do seu projeto em uma fonte? Dentro do Canva, dentro do nosso curso, eu passo dezenas ali de fontes que a pessoa pode utilizar. Depois a gente passa em psicologia das cores. Qual cor você vai usar no seu criativo? O seu nicho é do quê? Ele transmite mais calma, é mais voltado para tecnologia. Cara, é uma parte mais criativa. Então a gente vai passar sobre a temperatura das cores, quentes e frias, e depois a gente passa também pelas cores individualmente, para entender qual cor você pode utilizar dentro da psicologia das cores. A gente passa em psicologia das formas também, que você tinha citado, né? Então a gente vai explicar, entender sobre os projetos que a gente pode utilizar, as formas circulares, na onde a gente coloca triângulos, na onde a gente pode pôr formas mais quadradas, retangulares. A gente passa em hierarquia visual, que é exatamente o que a gente tinha falado aqui sobre a leitura, né? Porque quando a gente precisa colocar um call to action, eu não posso pôr ele num lugar onde ninguém vai ver. Então eu preciso entender isso. Dentro do curso também a gente passa sobre esse ponto. E a gente tem a parte que eu acho mais legal, que é a de microcopy.
né? Então, teve aquele boom do copywriting, né? Que sempre existiu, mas agora que veio à tona mesmo. Então, o microcopy é uma parte menor de uma copy. São pequenos textos ou até palavras que você pode utilizar no seu criativo para fazer com que ele fique intuitivo ou que faça com que o usuário tome alguma ação. Então a gente fala sobre os vieses cognitivos, as heurísticas, né, que são os gatilhos mentais. A gente fala também sobre as transformações e os objetivos que o seu produto ou seu serviço vai fazer com o consumidor, para aí sim a gente pensar em uma boa frase para colocar no criativo. E a gente também, junto com a hierarquia visual, a gente tem o CTA, né, que é muito utilizado em sites e tudo mais. Então a gente também tem uns exemplos de CTA para a gente colocar no nosso criativo. Então no curso a gente entende o Canva, passa por esses 5 principais pontos e consegue montar um criativo fácil, com basicamente um manual mastigado que a gente aqui na Orgânica oferece para o aluno. Então o aluno, preciso criar um post para hamburgueria. Cara, aqui se você ter esse manual você vai conseguir. Cara, vou fazer para uma igreja, vou fazer para uma academia. Se você entender o produto, você vai conseguir montar qualquer criativo e de repente virar um designer aí de Canva, trabalhar para clientes, ganhar seu dinheiro em casa. Legal. Ó, eu costumo dizer o seguinte, né, sobre esse curso do Cris, que às vezes o empreendedor, o empresário, né, ele tem muita ânsia, ele tem muita urgência em trazer clientes, né, em atrair clientes para as redes sociais. Não, eu preciso fazer tráfego, levar os meus clientes para as redes sociais. Aí eu costumo fazer uma metáfora que é assim, cara, imagine que você chama as pessoas para ir na sua casa, quando elas chegam na sua casa está uma bagunça. A experiência deles vai ser ruim. Então, assim, antes de você chamar alguém para sua casa ou chamar alguém para sua rede social, arruma a sua rede social, cara. Então, assim, isso que você está falando, Cris, é fundamental. Se você não tem um bom conteúdo dentro da sua rede social, se preocupa com isso primeiro. Faça posts que vendam, façam posts que transmitam o que você quer passar. Use lá essas técnicas, essas ferramentas que o Cris apresenta para você ter uma casa organizada, vendável, que transmita a sua mensagem, para depois você pensar em atrair seu cliente. Porque uma vez que a pessoa chegou, um usuário novo chegou naquela sua rede social e ela está bem organizada, vamos dizer, ele vai ficar. E ao contrário, o outro que chega ali, às vezes pelo tráfego pago que você pagou, ele olha ali e fala, não, essa aqui tá bagunça, aqui eu não me interesso por aqui. Ou às vezes ele nem consegue entender exato o que você está querendo oferecer, o que você está vendendo para ele ali, né? Exato. O que acontece, só para a gente terminar rapidinho aí, o que acontece? Eu fui montar esse curso de neurodesign porque eu também dou aula de Photoshop. Então eu via que muitos alunos pegavam as técnicas de Photoshop e eles misturavam tudo em uma única arte. E, cara, ficava cheio de assim, você olhava aquilo, você entendia que ele conhecia a ferramenta. Mas você via que, tipo, cara, isso daqui você não vai conseguir fazer a pessoa prestar atenção, a pessoa clicar. Porque, assim, o cérebro, ele é programado principalmente para uma coisa, cara, economizar energia. E isso vem lá das cavernas, porque a gente precisava caçar. Então, o que a gente fazia? As mulheres eram mais coletoras e a gente, cara, vamos economizar energia, porque se a gente precisar de uma caça, correr de algum predador, a gente, né, tem energia para isso. Então o cérebro ele já é programado. Viu, mãe? Eu nunca fui preguiçoso. O meu cérebro que era programado para economizar energia. Então, se o cara entra no teu Instagram e tá difícil dele entender o que é aquilo, tá desorganizado, ele tem que ficar buscando informações picadas em vários cantos, ele vai sair porque aquilo vai gastar muita energia dele. No início do curso de neurodesign eu já coloco um slide lá falando, cara, de nada adianta você ter um conteúdo muito massa no seu post se você não vai se preocupar em como as pessoas vão reagir quando vê aquela imagem. Né? Isso entra com o gestor de tráfego. Não adianta você fazer uma campanha muito boa, você, né, segmentou o seu público muito bem, fez uma copy muito bacana, se tua imagem você não prestou atenção em como a pessoa vai reagir quando ela vê ela. Então casa muita coisa, cara. Nossa, neuromarketing, se a gente ficar falando que vai longe. Você viu, pessoal? Quanta coisa bacana que tem para aprender aqui. Bom, então fica o convite aqui para vocês que não conhecem a Orgânica, que não conhecem o Cris. A gente vai deixar o perfil do Cris aqui nas redes sociais.
Você que está chegando a primeira vez aqui, fique com a gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, comenta aqui, nos ajude a crescer esse canal para a gente levar esses conteúdos aí que são super bacanas. E você que está aqui em Ribeirão Preto, achou interessante, gostou desse assunto, vem falar com a gente, vem fazer o curso do Cris, que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Tá bom? O que a gente falou aqui é uma pequena fração, né, Cris? É uma pequena parte de tudo que você vai aprender. Bom, pessoal, quero agradecer demais vocês. Acompanhe a gente, continue aqui. Até o próximo episódio.